quais são assim, os principais tópicos que você acha que seria assim, essencial para um estudante de medicina? Desde o primeiro, entrou na faculdade, tá? O novato ainda, O calouro. o O calouro, nosso calouro. até o 10º período. O que você falava? Primeiramente, assim, o que você disse, tipo, dá de instrução para ele? Entendi. O que eu hoje, Tylon, falaria pro Tylon lá do primeiro período. Perfeito. Perfeito. Entendi. Olha, muitas coisas. Mas assim, eu acho que eu falaria pro Tylon de 17 anos, lá do primeiro período de faculdade. Calma. Falaria calma. Calma que vai dar tudo certo, né? Mas tudo primeiramente com se acalma, pensa Isso, bem, sem calma. ansiedade. Sim, é um dia de cada vez. Isso. Tudo é um processo, é a construção. Se a gente olha para um médico hoje que tem aí 50 anos de formado e vê que ele fala com tanta naturalidade sobre os temas e fala, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir 1% daquilo ali? Mas olha, o cara tem 50 anos de formado. Não tem nem comparação com a pessoa que está entrando na faculdade agora, Sim. né? Então tudo é um processo, é uma construção, vem com as experiências, vem com o dia a dia. Então eu falaria a primeira coisa, calma. Depois, faça a sua parte, que é o quê? Que é estudar e se dedicar. E aí colocar o resto nas mãos de Deus, que Deus Sim. cuida do restante, né? Sim. Mas também não adianta não fazer minha parte e falar assim, Deus. Deus, por favor, me abençoe, põe conhecimento na minha exatamente, mente. opera um milagre na hora da prova para poder conseguir... Não é assim que Sim. funciona, né? Lembra daquela questão, Deus? Exatamente, né? Pois é, então assim, Deus age, mas a gente tem que fazer nossa parte também. Sim. E aí compreender que... Imagine só. A gente vai ficar num eterno sofrimento, porque antes da faculdade, desculpa, tem o período ali do pré-vestibular, que aí já Sim. gera uma ansiedade, medo, vou passar, não vou demorar quantos anos para poder formar e É tal. uma Inclusive, tensão, não? tem essa questão no caso, né? Porque quem quer se formar em medicina começa bem antes do que propriamente a faculdade, né? Que é sempre aquele aluno que se dedicou e falou, não, eu quero ser médico. Então, antes do ensino médio até, já vai se preparando, fazendo aquele famoso cursinho, né? Durante ou até depois mesmo. Sim, eu me preparo para isso desde a época do ensino fundamental mesmo. Sim. Desde novo eu sabia que eu queria fazer medicina. Então, por isso, eu sempre me dediquei bastante, né, para isso. E aí, a gente acaba que tem que levar isso em consideração, no sentido de que vai ser um eterno sofrimento, porque para a vida do médico vai ser sempre muito corrido, muito conteúdo, muita coisa, então vou sofrer para sempre? Não. Então é entender que são etapas da vida e que para a gente poder chegar até lá, a gente não precisa sofrer, esse processo não precisa ser sofrido. Então, eu tenho muitas coisas para estudar, muitos conteúdos e tal, ai que saco. Não, vamos ressignificar isso daí, peraí. De fato eu tenho muitas coisas para poder estudar, mas isso aqui vai ser importante porque um dia eu posso usar esse conhecimento para ajudar a salvar a vida de um paciente. Sim. Isso aqui vai me agregar para poder conseguir ser aprovado na prova de residência. Isso aqui eu vou poder aplicar na minha própria vida e na vida dos meus familiares. Sim. Então, se eu ressignifico as coisas, aquilo faz mais sentido e diminui o sofrimento de ter que ficar tanto tempo ali dedicado e estudando. Então, eu falaria nesse sentido também de cuidar da minha saúde mental. Então, procurar acompanhamento com um psicólogo, procurar o médico de família para poder fazer uma avaliação. Sim. E juntos, né, chegar aí a questão de entender se aquele paciente precisa de um psiquiatra ou não, ou se o próprio médico de família consegue manejar aquele caso. E fazer de fato cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física também. Sim. Porque para a gente poder cuidar do outro, imagina uma pessoa doente cuidando de outra pessoa doente. Então, o autocuidado ele é fundamental. Primeiro eu preciso cuidar de mim, estar bem, para depois cuidar do outro. Sim. Então, o que eu falaria pro Tylon também lá de 17 anos, Tylon, chega de sedentarismo. Né? Vamos fazer musculação, vamos fazer atividade física. Os estudos mostram que a importância que é a atividade física para a saúde física e mental e social, né? E alimentação, porque eu sempre gostei de comer muita porcaria, Sim. doce, bala, não sei o quê. E aí, depois, quando a gente adoece, que enxerga a importância de ter uma alimentação saudável, uma dieta anti-inflamatória. Então, procurar comer verduras, legumes, frutas, carnes e ovos. É o que eu costumo falar com os meus pacientes. Comer a comida de Deus. Deus não fez a pizza. Deus não fez a lasanha. Uhum. Né? Deus não fez a caixa de bombom. Mas Deus fez o quê? As verduras, legumes, frutas, carnes e ovos, né? Claro que a gente Sim. vai comer só isso, né? Mas assim, o foco tem que ser essa alimentação mais natural, a atividade física, o autocuidado. Então isso gera um impacto direto na Aquela saúde. questão, né? Seu corpo é o seu tempo, no caso. Você tem que preservar ele, no caso. Né? Você tem que ter um bom cuidado, atividade física, alimentação, né? Que isso Exatamente. te ajuda tanto fisicamente como mentalmente também. Exatamente. Você se sente realizado, você se sente melhor e mais saudável, né?
E muitas vezes nós depositamos muita expectativa no comprimido para ansiedade, para depressão. Sim. Né? Sendo que, às vezes, se a pessoa mudar o estilo de vida ali, melhorar a alimentação, começar a praticar atividade física, melhorar o sono, desligar os noticiários que só Sim. aparecem desgraças. Infelizmente, né? se você liga a televisão, é só isso. Só isso. Se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas negativas. Então, tudo isso gera um impacto na saúde mental também. Sim. Então, às vezes, não vai precisar de um comprimido do medicamento controlado. Às vezes, apenas fazendo esse ajuste na rotina, no dia a dia, a pessoa consegue se recuperar aí desse transtorno de ansiedade, depressão, sem necessariamente precisar de medicamento de uso controlado.